Tito, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Vamos ler então esse texto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, mais uma vez na sua santa presença, eu suplico, ó Pai querido, que Tu me usa como instrumento Teu para edificar, ó Pai querido, a Tua igreja, para levar o conhecimento da Tua palavra, para ser, ó Pai querido, um vaso de barro, onde o Senhor me usa, segundo, ó Pai querido, a Tua graça, a Tua misericórdia, o que o Senhor tem colocado no meu coração, que Tu possas, ó Pai querido, agora me usar com graça, para que eu transmita a Tua igreja, e da mesma forma, Pai querido, que o Senhor me iluminou pelo Teu Espírito, que seja o Teu Espírito também a dar o discernimento, Pai, à Tua igreja, para que eles possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Vamos começar então a nossa série de mensagens, tendo como base aqui o livro de Tito. Paulo, ele havia fundado uma igreja ali na cidade de Creta, e como ele tinha um ministério itinerante, depois dele fundar essa igreja, ele então foi para um outro lugar para estar estabelecendo então outras igrejas, porque este era o seu ministério itinerante, de estar abrindo igrejas em vários lugares. Mas ao sair ali de Creta, ele deixou a Tito, para que Tito, com a autoridade que ele impôs ali sobre Tito, para que Tito pudesse estar estabelecendo presbíteros e também estar ministrando a igreja, estar ali doutrinando a igreja. A grande questão é que houve outras pessoas que estavam querendo assumir ali o pastorado, eles não estavam reconhecendo a autoridade e o pastorado de Tito. Esses outros que se introduziram ali estavam querendo ensinar outras doutrinas e até mesmo levar as pessoas a seguir a lei de Moisés. O objetivo de Paulo, então, ao escrever essa carta, é mostrar que a quem ele estava dando a autoridade para que pudesse estar ali ensinando era tão somente a Tito. Este é o objetivo dele, escrever essa carta, mostrando que a quem ele deu autoridade para estar estabelecendo o presbítero, e o único que tinha autoridade para poder ensinar era tão somente a Tito. E ele objetivou que essa carta ela fosse escrita também em público, para que todos pudessem reconhecer isso. Por mais que essa carta ela fosse assim interessada aqui a Tito, uma carta particular, nós vemos que essa carta ela serve para toda a igreja, visto que era para a igreja que ele queria que essa carta fosse então lida. Pois bem, vamos começar aqui no verso 1. Começa assim: Paulo, servo de Deus. O termo servo, ele pode ter dois significados. Ele pode significar alguém que esteja sujeito ao senhorio de Jesus Cristo, alguém que reconhece a Jesus como seu Senhor, alguém que se compromete a servir a Deus e coloca assim a sua vida debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo, se submete a Cristo como seu Senhor. Nesse sentido, todos nós, todos os cristãos, eles são servos, porque todos nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e reconhecemos que o governo da nossa vida
está sob Jesus Cristo, sob a autoridade do Senhor Jesus. Então, nesse sentido, todos nós somos servos. Mas a palavra servo, ela também pode significar um ministro a quem se destina certo ofício bem definido. Nesse caso, então, nós vemos que foi da forma como Paulo ele colocou aqui. Paulo ele diz que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. No caso, é que ele tem um ministério, um ministério no qual ele foi incumbido, no qual, de uma forma bem definida, foi dada a ele, para que ele pudesse estar desenvolvendo o seu ministério, o seu ofício. E ele então se vê dessa forma: eu, Paulo, servo. Eu, Paulo, como tenho um ministro, eu tenho um ofício, algo bem definido, no qual Deus ele me deu para que eu estivesse executando. E é nesse sentido também que o próprio Cristo ele teve o seu ofício. Isaías capítulo 42, o verso 1 diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Continuando aqui o verso 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Como eu disse, havia no meio ali da igreja, depois que Paulo ele saiu, alguns judeus que haviam se introduzido, tendo como objetivo estar ali ensinando heresias. E esses judeus, eles não reconheciam o apostolado de Paulo. O que fez com que Paulo colocasse aqui na sua introdução que ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo, é para que esta carta ela fosse escrita, ela fosse lida no meio da igreja e fosse confirmada ali a sua autoridade apostólica, no qual ele diz que não é apóstolo segundo a sua vontade. Ele não foi designado por conta própria, mas ele tem esse ministério, esse ofício definido por Deus, e o ministério dele é de apostolado, e ele é apóstolo de Jesus Cristo. Foi Deus quem o comissionou, e foi o Senhor Jesus Cristo que deu a ele esse ofício de apóstolo. Ele está então impondo a sua autoridade apostólica diante daquela igreja, onde tinha algumas mestres rebeldes que não estavam reconhecendo o seu apostolado. Ele queria então que essa carta fosse lida, para que todos reconhecessem que ele é apóstolo, mas apóstolo verdadeiro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele continua: Paulo, servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Quando Paulo ele diz aqui que a fé é segundo a fé dos eleitos de Deus, Paulo aqui nos ensina que nós somos eleitos por vontade de Deus, que a nossa eleição é que faz com que ocorra fé em nós. Nós fomos eleitos por Deus, e devido a nós termos sido eleitos, é por isso que nós temos fé. Nós não fomos eleitos por termos fé, mas devido a nós termos sido eleitos, é por isso que nós temos fé. Ou seja, a eleição, ela veio primeiro. A eleição é a causa da nossa fé. O que causa fé em nós é o fato de nós termos sido eleitos. Ele diz aqui, segundo a fé dos eleitos de Deus. Veja bem, não houve por parte de Deus um reconhecimento que você tivesse fé, ou que porventura você viesse a ter fé, e em virtude disso Deus te escolheu. Caso tivesse sido dessa forma, então teria sido você que teria escolhido Deus, e não Deus quem te escolheu. Então a fé não vem primeiro. Não é por causa que Deus ele viu algo em você, no caso aqui a fé, que você teve o privilégio de ter sido escolhido por Deus. Não, mas Deus ele escolheu você pela vontade dele, e em virtude da eleição divina, isso causou fé no seu coração. Ele diz,
segundo a fé dos eleitos de Deus. Os homens creem porque são escolhidos por Deus, e não são escolhidos porque eles creem. Continuando, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Paulo está explicando aqui a natureza da fé. Quando Paulo ele coloca que a fé é resultado de nós conhecermos a Deus, ele quer mostrar que a nossa fé, ela não é um salto no escuro. Nós cremos e sabemos em quem nós temos crido. A base do que nós cremos é a palavra de Deus, é o conhecimento da verdade. É por nós conhecermos a Deus, sabermos em quem nós temos crido, porque o nosso Deus ele fala, porque o nosso Deus ele se deixou ser conhecido, e o registro dessa verdade ela chegou até nós, e nós então, ao conhecermos a Deus através da sua palavra, isso gera fé em nosso coração. Deus se revelou através dessa verdade única, e sem o conhecimento dessa verdade não existe uma certeza na fé. Mas a nossa fé ela é fundamentada, ela é alicerçada na palavra de Deus. Nós cremos com base na palavra de Deus, nós sabemos em quem nós temos crido. A nossa fé ela tem um fundamento, e ela se fundamenta na verdade, no conhecimento desta verdade. João, capítulo 16, o verso 13 diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gálatas capítulo 3, o verso 1: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? São vários textos no qual corrobora que existe uma verdade, e é nessa verdade que nós estamos alicerçados, e é nela em quem a nossa fé ela é sustentada. Colossenses capítulo 1, verso 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Existe aqui uma verdade revelada através das Escrituras, que é o puro e perfeito conhecimento de Deus, o qual nos livra de toda heresia, nos livra de todos os falsos ensinos, no qual nos livra de todo o engodo do inimigo. E essa verdade única é a bendita palavra do Senhor. 1 Timóteo 3, o verso 15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Quando Paulo diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, mostra que nós somos os guardiães da verdade, que é através da igreja que pode se conhecer a verdade, porque nós ministramos a bendita palavra do Senhor. Então Paulo ele diz aqui no verso 1: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Nós temos essa verdade, e através dela que alicerçamos a nossa fé. Continuando, verso 1: esse conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Piedade aqui vem a ser a devoção religiosa, e está se referindo à verdadeira reverência de Deus, que surge então desse conhecimento. Quando Paulo ele fala aqui que
conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, ele mostra que toda a doutrina verdadeira, todo conhecimento verdadeiro acerca de Deus, que revela a majestade, que revela a santidade de Deus, todo esse conhecimento verdadeiro, ele leva a pessoa a temer a Deus, leva a pessoa a uma reverência, leva a pessoa a não se ensoberbecer, a não se orgulhar, mas a se humilhar diante de Deus em temor. A verdadeira doutrina, o verdadeiro conhecimento de Deus, quando nós o detemos, isso redunda em uma piedade, que venha a ser a nossa reverência, que venha a ser a nossa disposição em servir a Deus em temor, em piedade, em reconhecimento da sua santidade, da sua majestade. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira doutrina resulta em um temor a Deus, no qual Paulo chama que é um conhecimento que é segundo a piedade. Ele continua aqui no verso 2: em esperança da vida eterna. Essa esperança da vida eterna está ligada ao que Paulo acabou de falar sobre a piedade, aqui no final do verso 1, que é a nossa devoção a Deus. Com isso nós aprendemos que se nós nos dispomos a servir a Deus, se nós nos dispomos a trabalhar para Deus, isso é resultado de nós termos uma esperança da vida eterna, porque nós cremos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna, porque nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou e Ele foi nos preparar morada, porque nós cremos que na vida do Senhor nós iremos ser arrebatados, ou então, se já estivermos sido mortos, nós seremos ressuscitados. Mas a verdade é que iremos encontrar ao Senhor nos ares, e temos então a certeza da vida eterna. E por termos essa certeza da vida eterna, então ele diz aqui que nós trabalhamos para Ele. Essa devoção, esse trabalhar para Deus, esse temor que existe em nosso coração, é resultado da nossa esperança da vida eterna. Quem tem a convicção da morada dos céus, que tem a convicção que vai morar com o Senhor, isso gera em nossos corações um temor e uma disposição para servi-lo, para trabalhar para Ele, para estar se dedicando ao serviço do Senhor. Colossenses capítulo 1, o verso 4 e o verso 5 diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É por causa dessa esperança da vida eterna que os colossenses se dispunham a estar ali auxiliando todos os santos. É o mesmo que ele está falando aqui para Tito, que essa piedade é em esperança da vida eterna, a devoção, o temor, a disposição para servir a Deus, é porque nós temos uma esperança da vida eterna. Ele continuando aqui no verso 2: a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. O objetivo de Paulo aqui é confirmar a salvação dos eleitos. Ele mostra que a nossa salvação, ou a nossa vida externa, está fundamentada naquele que não pode mentir. A esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. O único fundamento de toda a cristandade é a imutável verdade de Deus. A nossa convicção de que nós já somos salvos é tão clara para nós, que nós não temos dúvida enquanto a isso. Não existe em nós uma dúvida,
mas sim uma certeza, visto que o que corrobora que nós somos salvos é um Deus que nos prometeu, e esse Deus que nos prometeu, Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro, e Ele não pode mentir. Porque Deus não pode mentir, nós temos a certeza da nossa vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós conhecemos quem nos prometeu, e esse Deus que nos prometeu não pode mentir, e por causa da sua verdade santa, que Ele nos prometeu a vida eterna, nós temos a certeza que realmente nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna. O que nos foi prometido tem como base um Deus que não pode mentir. Continuando, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Prometeu antes dos tempos dos séculos. Por isso Paulo, ele está aqui reforçando o que ele acabou de falar sobre a eleição dos justos, a eleição dos escolhidos, que essa eleição, ela foi divina, essa eleição, ela foi de uma forma soberana, e ela não foi como resultado de alguma obra, ou de algo que pudéssemos ter feito para Deus, mas essa eleição, ela nos foi prometida antes dos tempos dos séculos. Deus nos escolheu e nos elegeu antes dos tempos dos séculos, antes mesmo que tínhamos nascido, antes mesmo de tivéssemos feito um bem ou mal, antes mesmo de tivéssemos sido batizados, ou começássemos a dar os nossos dízimos, ou fazermos algo para Deus. A escolha, a eleição foi prometida antes dos tempos dos séculos. O que Paulo está aqui mostrando é que a eleição foi uma escolha soberana divina. Se nós somos salvos, se nós estamos aqui, se nós temos nossos nomes escritos no livro da vida eterna, é porque Deus, Ele prometeu antes mesmo que houvéssemos nascido, antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Continuando o verso 3, mas a seu tempo manifestou, o verso 3, mas a seu tempo, quando Paulo ele fala aqui, que ele prometeu antes dos tempos dos séculos, e no verso 3, mas a seu tempo, esse aqui, mas a seu tempo, Paulo, ele quer dizer que o que havia sido revelado de uma forma parcial, no que diz respeito à nossa salvação, através de Jesus Cristo, ela foi agora nos concedida a seu tempo, mas a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, isso nos foi dado de uma forma plena. Nós tínhamos o que é chamado o proto-evangelho. Quando houve o pecado de Adão, nós vemos ali que logo em seguida, em Gênesis capítulo 3, no verso 15, foi ali revelado a vinda do Messias, a vinda daquele que iria pisar na cabeça da serpente. E essa revelação acerca do nosso Redentor é uma revelação progressiva, que foi então revelada pelos profetas, pelos salmos, e até chegar no tempo determinado por Deus, mas a seu tempo.
há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo se fez carne, quando ele rachou a história da humanidade no meio, quando então, no tempo de Deus, determinado por Deus, aquilo que tinha sido revelado parcialmente, no tempo de Deus, foi revelado de uma forma plena, ou seja, Jesus Cristo se fez carne, ele tabernaculou entre nós, ele palmilhou a nossa terra, ele esteve aqui entre nós, e ele se revelou como Cristo que morreu pelos nossos pecados. Mas isso ocorreu no tempo de Deus, no tempo de Deus, o que fora prometido antes do século, mas no tempo de Deus, ele se manifestou, mostrando também que o tempo, ele está nas mãos de Deus. Deus é quem governa todas as coisas. Nós temos os nossos planos, nós temos os nossos desejos, mas sabemos que todas as coisas ocorrem segundo o plano, segundo a vontade de Deus. É Ele quem determina todas as coisas segundo o seu querer. O tempo está nas mãos de Deus, e Ele então faz todas as coisas segundo o seu propósito, no momento certo, ao seu tempo. Ele então revelou a Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 10 ao 12 diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Gálatas, capítulo 4, verso 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, no final do verso 2, ele diz que essa esperança, né, da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos dos tempos, mas a seu tempo, mas no tempo de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, com os desígnios de Deus. O que nos foi revelado de uma forma parcial, foi agora de uma forma plena. No tempo de Deus, Jesus Cristo se fez carne. No tempo de Deus, manifestou a sua palavra. No tempo de Deus, manifestou a sua palavra. A manifestação da palavra é uma referência a Jesus Cristo, como sendo a própria palavra da vida. Deus manifestou a palavra da vida através da proclamação do Evangelho, que revela a Jesus Cristo. Essa manifestação da palavra é o próprio Cristo se revelando através da proclamação do Evangelho. João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, verso 3: no tempo de Deus, manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada. Quando, na ocasião que Paulo se ausentou ali da igreja que estava em Creta, houve algumas pessoas que estavam querendo se fazer mestres, que estavam querendo ocupar o lugar ali de Paulo. Paulo então, ele mostra que a pregação, o ministério apostólico, o ministério pastoral, não é algo que alguém possa almejar e pela sua própria vontade ela se torna então um ministro. Paulo ele diz que isso foi dado a ele por causa de Cristo, que confiou a ele esse ministério. Então, se ele
tem essa graça de ser um ministro de Deus, é porque foi confiado a ele esse ministério da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele é um ministro de Jesus Cristo, ele prega porque foi confiado a ele este ofício. Ninguém pode por si mesmo se auto-intitular um ministro, ninguém pode se auto-definir como ministro, mas é algo que é dado por Deus, e Paulo quer que isso seja bem claro na igreja ali de Creta, onde alguns estavam querendo se auto-intitular como pastores, e Paulo está dizendo que não, só a Tito lhe foi confiado esse ofício de pastorado, assim como ele diz que lhe foi confiado também a pregação da palavra. Efésios capítulo 4, verso 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, o ofício é algo que é dado por Deus. No final do verso 3, segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador. Paulo está testificando aqui a divindade do Senhor Jesus Cristo, sendo ele o próprio Deus, ele tornou-se o nosso Salvador, e a salvação nos foi dada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele está testificando que aquele que nos salvou na cruz do Calvário é o próprio Deus que se fez carne, é uma referência à divindade do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, o verso 28 diz: olhai pois por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a igreja de Deus que ele quem? Deus resgatou com o seu próprio sangue. O final do verso 3, segundo o mandamento de Deus, esse Deus, ele nos salvou, ele nos resgatou com o seu próprio sangue. Por isso, esse Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. É uma referência aqui, o final do verso 3, a divindade do Senhor Jesus Cristo. O verso 4, ele inicia dizendo: a Tito, o meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Existe uma corrente nos nossos dias, onde coloca que as pessoas, elas devem ter líderes, no qual são chamados líderes espirituais. Então, toda decisão que alguém deve tomar, antes que o faça, deve recorrer então ao seu líder espiritual. Esse líder espiritual, ele se torna como uma referência para que a pessoa tome até decisões triviais, decisões que ele mesmo, em oração, ele poderia estar buscando a Deus, com uma leitura da palavra de Deus, e fazer então as suas escolhas. Ele então não pode, que agora ele tem que se submeter a esse guru espiritual, e todas as decisões têm que passar pelo crivo desse seu líder espiritual. Paulo aqui, ele está desmistificando isso, e mostrando que não é dessa forma. Ele então coloca que a mesma fé no qual ele tem, é a mesma fé no qual também foi dada a Tito, e todos nós temos uma fé comum, todos nós temos acesso a Deus, todos nós temos entrada para termos comunhão com Deus, todos nós temos o Espírito Santo que ilumina nossa mente e nos dá entendimento acerca da verdade de Deus, e é através então das nossas escolhas que nós venhamos cumprir a vontade de Deus. Paulo, ele diz que existe aqui uma fé, mas uma fé comum, que é a todas. Nós não temos que nos submeter a um guru espiritual para que ele tome as decisões em nosso lugar, mas nós temos uma fé comum. Todos nós temos acesso a Deus, todos nós temos o Espírito Santo que nos ilumina para conhecermos a verdade, e através dessa verdade cumprirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. 2 Pedro capítulo 1, verso 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
A fé que nós temos, de acordo com Pedro aqui, é a mesma fé dos apóstolos, e nós temos a mesma fé, da mesma forma que eles têm, ou seja, pela vontade de Deus. Tito, capítulo 4, verso 1, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Existe uma fé comum, uma fé que é de todos e para todos. Todos estamos no mesmo nível, tendo acesso a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Através então de Cristo, todos nós temos uma fé comum. Finalizando aqui no verso 4, ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo demonstra que os atributos de nossa salvação, eles derivam tanto do Pai como do Filho, já que cada um deles é o nosso Salvador, ainda que o seja de diferentes formas. O Pai é nosso Salvador porque nos redimiu mediante a morte de seu Filho, para nos fazer herdeiros da vida eterna. O Filho é nosso Salvador porque derramou o seu sangue, pagando então o preço pela nossa salvação, pelo nosso resgate. Assim o Filho nos trouxe salvação da parte do Pai, e o Pai nos concedeu a salvação através do Filho. É o que ele diz aqui no final do verso 4: graça, misericórdia e paz, tanto da parte de Deus Pai, como também da do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. A nossa salvação vem tanto do Pai como do Filho. Gálatas, capítulo 1, verso 4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Jesus Cristo, ele se deu, mas ele se deu para nos salvar segundo a vontade de Deus. Tanto Deus como o Senhor Jesus Cristo são os nossos salvadores, assim como o Espírito Santo é que nos convence do pecado. É a Trindade que está envolvida na salvação, mas no caso aqui desse verso, o que está mostrando aqui é o Pai e o Filho. Para concluirmos, o que eu entendo acerca do que Paulo ele quer colocar aqui para Tito, e com o objetivo também de que toda a igreja soubesse, para que ao ler aqui a sua introdução, é sobre a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. É Deus quem dá o apostolado. É Deus quem faz os eleitos, quem escolhe os eleitos. É Deus quem sustenta a igreja pela palavra da verdade. E essa palavra é preservada e chegou até nós por causa da soberania de Deus. É Deus quem realmente é o Senhor da igreja. O que Paulo ele está exaltando aqui é a soberania de Deus. Que nós possamos estar entendendo que a igreja pertence a Deus. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e a Ele nós nos sujeitamos, porque Ele é quem é o nosso Deus soberano. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua bendita palavra, pelo que nos foi aqui ensinado através de Paulo, nessa introdução dessa carta que ele mandou para Tito. Que nós, ó Pai, possamos aprender daqui da sua soberania, aprender, ó Pai querido, da tua grandeza, da tua glória, que é o Senhor que controla todas as coisas, é o Senhor, ó Pai querido, que está sentado no trono, e a igreja pertence a Ti, porque foi o Senhor quem nos elegeu pela Tua soberania. É o Senhor que garante a nossa salvação, porque Tu és santo e não pode mentir. Tudo, ó Pai querido, é para a Tua glória. Obrigado, ó Pai, por essas verdades, que elas possam estar sendo escritas em nossos corações. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.